nós estamos orando com os salmos. Semana após semana, nosso desafio é orarmos no saltério, é olharmos para a palavra de Deus e orarmos a Deus usando palavras do próprio Deus. Essa é a importância dos 150 salmos que nós temos na Bíblia. E o meu desafio para você é: abra a sua Bíblia no Salmo de número 53, o salmo para a nossa reflexão, para a nossa oração e para alimentar o nosso espírito nesse tempo tão especial e tão confrontador que nós vivemos. A mensagem por detrás do Salmo 53, ela é fundamental para os nossos dias, porque ela diz que o óbvio tem que ser dito e repetido sempre. O óbvio deve ser dito, e é muito óbvio: Deus existe. É loucura viver uma vida sem acreditar que Deus existe. Isso é óbvio? É, mas o óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido na mente das pessoas desta geração. Todo mundo diz que a coisa mais importante na vida que nós temos que falar para as pessoas não é nada de novo, é o óbvio. O óbvio parece algo tão simples, mas é algo tão fundamental. Gente, não há nada de novo debaixo do sol, nada. Tudo que acontece hoje aconteceu ontem, no século passado, no milênio passado, e vai continuar acontecendo. O óbvio tem que ser dito. Só a título de exemplo, todo mundo sabe que tomada dá choque, mas nós temos que lembrar as crianças toda hora para não colocarem o dedo naquele lugar e muito menos um objeto metálico, porque elas vão tomar um baita de um choque se fizerem aquilo. Todo mundo sabe, isso é muito óbvio, que os vícios matam. Eles matam o corpo, destroem as famílias e provocam desgraças. Todo mundo sabe disso, no entanto, os vícios continuam aumentando. Isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Ninguém duvida que beber e dirigir formam uma combinação fatal, formam uma combinação trágica. Ninguém duvida disso, mas o óbvio tem que ser dito. Comer demais, beber demais, não gostar de trabalhar, mentir, enganar, tudo isso é coisa ruim que todo mundo concorda. No entanto, de vez em sempre a gente precisa lembrar as pessoas, por mais óbvio que isso possa parecer. Mas o motivo óbvio, o assunto óbvio tratado no Salmo é esse que Davi, o autor dele, vai nos apresentar. É uma vida fútil e inútil viver sem Deus. Uma vida sem Deus, ela é completamente inútil. E eu vou dizer algo tão óbvio quanto isso para você. O inferno, ele só existe e vai receber as pessoas que ousam viver uma vida como se Deus não existisse, que vivem uma vida sem se importar com Deus. E a grande verdade é: abrir mão de Deus é o mesmo que abraçar a eternidade sem Ele, e isso é óbvio demais. Mas o óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido no coração das pessoas. Viver, queridos, uma vida sem Deus é algo tão sério nesta vida e muito mais ainda na eternidade, tanto que Davi, o rei de Israel e autor desse salmo, ele vai orar por esse motivo. E o detalhe interessante do salmo, ele ora por isso não uma vez, ele vai orar várias, mas em duas delas ele ora de maneira igual. A primeira vez que ele ora sobre isso está lá no Salmo 14, depois, se você tiver a curiosidade, você dá uma olhadinha. E agora ele repete a mesma oração no Salmo de número 53, dois poemas de sabedoria que devem ser lidos com muita atenção.
E ler com atenção é aquilo que Jesus explicou lá atrás: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvido no sentido de entendimento, de compreensão, e aqui, cego, surdo, mudo, todos nós temos ouvidos para ouvir. E essa capacidade Deus exige e cobra de cada um de nós. O Salmo 53 é curto, mas é uma oração que nos chama a atenção para a seguinte verdade: é loucura viver uma vida sem Deus. É uma verdadeira maluquice, é uma insensatez eu viver minha vida achando que eu tenho Deus, mas fazendo coisas que são completamente contrárias ao que Deus deseja na nossa vida. E olha que interessante, viver uma vida sem crer em Deus é algo sério demais, mas viver uma vida crendo em Deus de maneira errada é tão mais sério do que isso. Por isso o salmista vai chamar a nossa atenção para a gente entender aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que deve ser dito de vez em sempre para o nosso coração. E o que é? Deus existe, não precisa provar a sua existência para ninguém. A despeito de a gente acreditar ou não, Deus existe e Ele quer se revelar, Ele grita na humanidade. Deus quer que todo mundo saiba que não só Ele existe, como Ele é galardoador, Ele é premiador daqueles que creem nele. Deus faz isso por meio da revelação especial, a Bíblia, que você tem em mãos. Ele se revela, Ele grita aos nossos olhos e ouvidos, Ele fala por meio da natureza criada. Você olha a beleza da criação de Deus e você reconhece Deus. Ele fala conosco por meio da nossa consciência. E ainda assim, tem gente que não crê em Deus. Ainda assim, tem gente que vai dizer que Deus não existe. Uma das mentes ou dos cérebros mais inteligentes do século passado e começo desse século foi Stephen Hawking. Esse homem era um ateu convicto, aquele que ele tinha uma deficiência física e ficava num carrinho ali, mas um cérebro fenomenal. Esse homem defendeu ferrenhamente que Deus não existe, que Deus é uma ilusão, e certa vez ele disse para todo mundo que quisesse ouvir: a religião é um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. Ele disse: a religião é um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. E o pior, ele morreu recentemente crendo nessa mentira, e ele tem toda a eternidade agora para se lamentar de ter vivido uma vida afirmando que Deus não existe. Por outro lado, o teólogo John Lennox, ele faz uma refutação categórica a esse homem e diz: o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. O ateísmo, esse sim é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. A despeito, gente, de crermos ou não em Deus, de sermos muito inteligentes, importantes, cientistas, teólogos, a despeito de crermos ou não em Deus, Deus existe. E é uma tolice acreditar o contrário disso. Os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela se organizava, e aqueles crentes não tinham medo de falar isso. Eles não tinham medo de afirmar para todo mundo que Deus existe, ainda que tivessem que morrer pela sua fé, e a maioria deles morreu mesmo. Um cantor moderno chamado Leonardo Gonçalves, ele tem uma música que ele faz uma versão de uma música americana, em que ele professa a fé, dizendo como que os crentes devem se comportar, e o nome da música é Eu Acredito, baseada no credo apostólico, que todo crente tinha que dizer: eu creio. E ele vai dizer nessa música assim: nestes dias de desespero, incerteza e medo há, mas em uma salvação eu creio, creio em ti,
creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, e acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. E ele completa, que nossa fé não sejam hinos ou apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. E ele termina, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, e acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, e que a igreja, essa igreja, viva este amor. Creio em ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Os crentes sempre têm que defender aquilo que crê, aquilo que acredita, e dizer ao mundo o quanto isso é verdadeiro. Muita gente não crê em Jesus Cristo, muita gente não crê em Deus Pai, e muito menos crê no Espírito Santo, e por conta disso, vem Deus e inspira a alma de Davi a produzir essa oração chamada de Salmo 53. Toda vida sem Deus é uma vida perdida, e não importa como ela tenha vivido, toda vida em que Jesus não seja o centro, é uma vida eternamente vã. Não dá para colocar coisas no lugar de Deus, não dá para fazer boas obras no lugar da redenção dada pela cruz de Cristo, não dá para fazer qualquer coisa e viver como se Deus não existisse. Se você for atencioso no Salmo 53, você vai ter a nítida impressão que você já viu isso em algum lugar. E viu mesmo, você viu lá no Salmo 14, do versículo 1 até o versículo 5, exatamente o mesmo texto colocado aqui nesse Salmo para a nossa reflexão. E Davi repetiu esse trecho do Salmo 14 no Salmo 53, sabe por quê? Porque ele vivia um evento específico, momento em que as pessoas estavam abandonando a Deus, deixando Deus de lado, e o pior, eles paravam de amar a Deus para praticar maldade, paravam de amar a Deus para praticarem iniquidades. Por isso, Davi faz essa oração, e faz ela de um jeito extremamente forte e importante, como nós veremos. Muita gente famosa diz para todos os cantos que Deus é um delírio, e a palavra de Deus diz o contrário. Delírio é viver uma vida sem crer em Deus. Deus existe, Ele é galardoador dos que o amam, e isso é óbvio demais, mas o óbvio tem que ser dito e repetido muitas e muitas vezes. A palavra de Deus diz lá em Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não só existe, mas Ele é também galardoador daqueles que o buscam. Queridos, percebam uma coisa, na sua vida e na minha vida, ou Deus, Ele é um galardoador, um presenteador, um recompensador, ou Deus é um julgador na nossa vida. Ou uma coisa ou outra é o papel que Deus ocupa na nossa vida. Aos que creem, galardoador. Aos que rejeitam e vivem uma vida como se Deus não existisse, Ele é um sentenciador. Por isso Davi, ele vai começar o Salmo nos primeiros 3 versículos, dizendo qual é o perfil das pessoas que rejeitam a Deus. E olha o que ele vai dizer: o insensato diz no seu coração, Deus não existe.
Muitos dizem com a boca e muitos dizem em livros, inclusive, como essa geração faz, mas o insensato diz no coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações, não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E a resposta é: todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo, ele vai pegar esse trecho do Salmo 53 e do Salmo 14, que é o mesmo, e vai utilizar para escrever a sua carta aos Romanos, especialmente o capítulo 3. Paulo, ele vai dizer para todo mundo que cada ser humano na face da terra vive debaixo do pecado e não existe nenhum justo, nenhum sequer. Paulo disse isso. Davi disse isso, pelo menos em 2 salmos. O que será que eles estão querendo falar ao nosso coração? E a resposta é óbvia: todos nós somos pecadores, não há exceção. Todos nós estamos destituídos da graça e da glória de Deus e precisamos, pelo arrependimento, buscar essa situação. Não há como escapar dessa verdade. Todos nós cometemos pecado e todos nós precisamos clamar pela misericórdia e pedir o perdão que vem do céu. Perdão se pede todos os dias, porque todos os dias a gente peca. Você já pediu perdão hoje? Já pediu perdão definitivamente pelos seus pecados diante de Deus? A verdade do Salmo é que é possível viver uma vida sem Deus, mesmo estando tão pertinho de Deus, porque Deus sempre vai estar à distância de uma oração. Deus sempre está à distância de uma oração, e é possível viver uma vida como se cresce nele, mas totalmente à distância. Afastar-se do pecado, ou de uma vida como se Deus não existisse, ou de uma vida como se Deus não se importasse com a gente, com o nosso sofrimento, com a nossa dificuldade. Essa é a nossa grande luta, é a luta de todo cristão na face da terra. Brigar contra isso, contra essa loucura e livrar-se disso, porque Deus não só existe, como Deus se importa, como Deus ama, como Deus caminha conosco e procura andar sempre do nosso lado. Nós somos pecadores, mas Deus é santo. Nós somos falhos, mas Ele nos ama. Nós somos pessoas que erramos, mas Deus se importa com cada um de nós. E no Cantor Cristão tem um hino 485, que muito bem foi aqui cantado pela irmã Eulália, recentemente uma estrofe dele. E esse hino, ele fala algo muito, muito especial. As riquezas do mundo pouco valem para mim, pois Jesus no seu reino dás-me vida sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo estou que o meu nome foi escrito por ti. E na segunda estrofe é a fantástica, ele diz: meus pecados são muitos, como a areia no mar, mas Jesus me revela a sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele me prometeu. Só o salvo consegue entender isso. Só um salvo verdadeiro sabe o quanto de pecado comete, mas o quanto Deus é maravilhoso e nos traz delícias ao invés de julgamento. Esse é o Deus que nós amamos. E tem gente que diz que Deus não existe. É loucura viver uma vida como se Deus não existisse. Deus existe, creia a gente ou não. Isso é óbvio demais. Mas o óbvio tem que ser dito e repetido. Por isso Davi fez isso, porque a nossa vida, ela é muito rápida, a nossa vida passa como a neblina, a gente sabe disso. Não precisa de uma guerra e de uma pandemia para nos mostrar essa verdade. Abandonemos o orgulho e voltemos nossos olhos para essa realidade que Deus quer nos alertar. Versículo 4, Davi vai dizer:
Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam ao Senhor. Ele está falando mais uma vez dos ricos, poderosos, julgadores, políticos, que usam as pessoas para satisfazer os seus interesses. Essas pessoas, gente, são dignos de pena, porque eles vivem num perigo do inferno o tempo inteiro e não se dão conta disso, até ser tarde demais. Por isso Davi, ele faz esse alerta, e ele vai dizer para a gente, no versículo 5, olhem, eles estão todos tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Davi vai caminhar para o final dessa oração, mostrando uma reviravolta na vida daquele que ama e que crê a Deus. Ele enfrenta a dificuldade, mas Deus transforma toda e qualquer situação. Todo inimigo da nossa vida, ele vai ser humilhado, por mais arrogante que seja, ele é intimidado, ele é derrotado. Ele faz uma analogia de guerra. No período das batalhas, quando o inimigo era destroçado, os cadáveres mortos dos seus soldados eram espalhados pelo caminho, pela estrada, e ninguém podia sepultar aqueles homens. Era uma cena horrorosa de ver as aves do céu comendo aqueles corpos em putrefação. Isso é para causar temor na vida daquele que insiste em viver como se Deus não existisse, ou de um filho de Deus que vive uma vida completamente falsa e distante do Senhor. Davi vai encerrar essa oração no versículo 6, e esse versículo é cópia integral do Salmo 4, versículo 7. Ele usa o mesmo verso de novo, sabe por quê? Porque isso é óbvio, e o óbvio tem que ser dito e repetido. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. O que ele quer dizer? Deus sempre cuida, sempre protege, sempre abençoa o seu povo querido, mesmo que muitas vezes a gente sofra por crer em Deus, a gente sofra por amar a Deus nas mãos de incrédulos e pecadores. Para quem anda com Deus, essa informação não é nova. Para quem anda com Deus, isso é extremamente óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito e tem que ser repetido. Deus existe e abençoa os que são teus. Você crê nessa verdade? Ou essa verdade é óbvia para você? Creia nela, divulgue-a, porque o óbvio, ele tem que ser dito. Deus existe, creiam nele ou não. Eu convido você a orar, a dizer ao Senhor o tamanho da sua fé, o quanto você crê nessa verdade eterna. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore a Deus, apresente ao Senhor o seu motivo de louvor e adoração. Sinta a presença de Deus, não só aqui conosco, mas o tempo inteiro em sua vida, em sua casa, entre aqueles que você ama. Pai amado, não deixe, Pai, que nenhum de nós, Pai, que aqui estamos juntos, que possamos cair, Deus, numa descrença e em algum momento da nossa vida duvidar, Deus, da sua existência, do seu amor e do tamanho da sua misericórdia sobre a nossa vida. Perdoa, Deus, as vezes em que a nossa fé fraqueja. Perdoa, Deus, quando muitas vezes nós balançamos daqui para lá, Pai, e duvidamos do quanto o Senhor nos ama. Tem misericórdia de nós, ó Pai, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falta de fé e renova dentro de nós, Deus, o desejo de reafirmar aquilo que é muito óbvio diante dos seus olhos, que não só o Senhor existe, que não só o Senhor é o nosso Criador, nosso sustentador, nosso Pai, mas acima de tudo que o Senhor é o nosso Salvador e veio para nos galardoar, nos recompensar com a eternidade ao seu lado no céu.
Ajuda-nos a entender isso, Pai, a viver essa verdade, a professar essa fé e a dizer, Deus, aos quatro cantos, que isso é uma verdade absoluta que nós cremos em nossa vida. Por isso, Deus, eu te louvo, por isso eu te agradeço, Pai, por esse tempo especial que nós já passamos juntos. Que essa verdade, Deus, ressoe nos nossos corações. É o nosso desejo, Pai, e por isso nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.